Vini, Pegou? Aqui tá pegou? tudo. Vamos ver se vai dar. Agora vai, agora vai. E aí, como é que tá Portugal? Tá tudo bem, apesar do corona, né? Mas estamos aqui, Que bom, todo que bom. mundo em quarentena, né? Uhum. Tudo bem. É, Se você... nós aqui também, estamos tudo em casa. Acho que a melhor coisa que tem que fazer, né? É ficar em casa mesmo, fazer treino em casa, coisas desse sentido, né? Só não pode parar. Se parar é tempo perdido, né? Verdade, verdade. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos bater um papo então sobre a nossa área, né? Que a gente gosta mesmo de fazer, que é lidar com esporte, né? Ah, eu acho que a gente tem bastante coisa que a gente aprendeu, né? Tanto no tempo da escolinha, como também a parte de projetos que a gente fez, né? E um deles é o projeto de Europa, né? De encaminhamento de atletas, né? E tal. O que tu acha que pode acontecer ainda de evolução para a gente conseguir exportar mais atletas aqui do Brasil para fora e também para outros clubes, assim? Qual que é o processo para o jogador que quer jogar num clube, mas quer saber assim, qual que é os detalhezinhos que pesam na hora? Bom, Vini, assim, ó, uma diferença grande. Eu acho que quando eu estava aí, eu já defendi a ideia da questão de que o português aqui, ele é meio, eu falo assim, meio robotizado, na questão tática e técnica. Ele pega muito rápido a questão das orientações do técnico, né? Nós, como Brasil, nós formamos, às vezes, nossos alunos, nossos atletas, com uma certa liberdade de poder criar dentro de campo, de tomada de decisão, né? Por um lado é bom, e por outro lado atrapalha um pouco, porque no futebol se joga em 11 dentro de campo. Então, às vezes, aquela liberdade fica muito individual e o aluno chama toda a responsabilidade para si e não joga no coletivo. Então, quanto mais cedo nós educar nossas crianças aí do Brasil para que eles joguem no coletivo, que eles pensam que eles jogam em 11, não sozinho, é melhor. Não querendo abrir mão da questão individual. Digamos assim, o talento, ele tem que ser preservado, ele tem que ser valorizado. Mas a questão de ele jogar em 11, jogar para o grupo, vai somar. Então, eu só estou querendo dizer que nós temos que agregar. Agregar isso, e quanto mais cedo ele fazer a parte teórica, dele entender primeiro a jogada, dele entender primeiro como é que é o esquema do jogo, e isso vai ser melhor, né? Ele tem que entender, não adianta, é aquela coisa que você foi atleta da escolinha também, né? E também que às vezes o professor falava uma, duas, três, quatro vezes a mesma coisa e o aluno não entendia, né? Então, se ele puder, por isso que dei algumas maneiras, por exemplo, agora nesse período do corona, por exemplo, uma maneira que eles querem estudar a parte teórica em casa, que é fundamental, fundamental, entendeu? E isso a gente vê aqui, e até estava falando numa rádio ali de São Bento, perto de São Bento, falando que o aluno aqui, ele estuda 8 horas por dia, entra de manhã, 8h30 da manhã e sai 5h30 da tarde. Ele fica na escola o tempo inteiro e só vai para a escola de futebol 3 vezes por semana, 1 hora e pouco. Então o intelectual dele é bem aprimorado perto das nossas crianças daí, que por outro lado nós ganhamos na parte física, na parte de velocidade, na parte de agilidade. E o brasileiro ele tem essa vantagem, ele vem aqui muito bem fisicamente. Então, olha só, os atletas que a gente traz para cá de 17, 18, 20 anos, eles têm, o português aqui, ou Europa, quer que ele fique aqui se adaptando no mínimo 1 ano. Quando chega o atleta aqui, pergunta, quanto tempo você já está jogando no campeonato português? Ah, chegamos a 1 mês. Ele fala, ele não tem interesse. Agora, se já jogou um campeonato aqui,
ele já começa a ser valorizado diferente. É verdade. O brasileiro ele tem uma vantagem também que é a habilidade, né? O nosso mercado, aonde for, qualquer país, fala que é brasileiro, já vê de um jeito diferente, né? Que tem habilidade, parece que os meninos já nascem com um pouco do dom do esporte, né? Então, eu imagino que o pessoal de fora também vê isso, né? Exatamente. Então, eu vejo que, digamos, os fundamentos, as outras habilidades com relação aqui à Europa é muito parecido, né? Muito parecido. E eu acho que eu vejo assim o português, até veio um amigo meu de Israel e falou assim, nossa, os portugueses que são tudo baixinho, né? Realmente a nossa vantagem aí do Brasil, essa mistura de italiano com alemão e o brasileiro aí criou uma raça muito forte, né? Então nós temos um material humano muito bom, né? Nós temos uma estrutura física muito boa para o esporte, para o rendimento, né? Então nós dizemos, se nós focar e querer bem, o atleta querer mesmo, ele tem uma vantagem muito boa na frente dos outros países, né? Uhum. Tem algumas coisas que chama atenção, né, dos atletas. E uma das coisas que chama atenção aqui nos clubes do Brasil, que a gente está com um trabalho mais ou menos voltado para encaminhamentos aqui no Brasil também, é a questão da personalidade do atleta, né? Dele saber se portar dentro de campo, dele falar, dele gesticular, dele chamar a bola, dele cobrar dos companheiros, dele se portar bem dentro de campo, né? E uma dessas coisas é a parte da liderança. A gente percebe que muitos meninos que têm problema de relacionamento, de diálogo, de se expor, né? Dá para se dizer assim, dentro do campo. E isso pesa em qualquer lugar do mundo, né? Se não for aqui no Brasil, se vai para Portugal, fica um tempo no clube, pode jogar muito, mas se não falar dentro do campo, não consegue. Exatamente. E principalmente o guarda-redes, né? O guarda-redes tem que falar muito, falar o tempo inteiro. E falar Sim. na hora certa, né? Isso. Eu falo que tinha dois problemas, um que falava demais e o outro falava de menos, né? Então, dentro de campo, a voz, eu até vi que o Gustavo entrou aí, né? O Gustavo Oliveira deve estar. Um abraço ao Gustavo, eu estou com o Agasalho, que era tempo dele, que ele era meu técnico, né? Aí, em Chapecó, um abraço a todos. Desculpa aí, entrei e nem cumprimentei a todos que estão presentes, né? É muito prazer estar falando um pouco contigo aí, Vinícius, né? Revivendo um pouco de Chapecó, né? Valeu. Então, às vezes tem pessoas que tem atletas, tem até dois atletas que eu trouxe agora que chegou agora, não faz aqui uns 30 dias, exatamente, um fala demais, o outro não fala nada, né? Então, e os dois são atletas que querem ter uma carreira boa de futebol, né? Então, eu vejo que tem alguns atletas que têm que falar as coisas que realmente cooperam para a equipe, né? E não tomar também a postura do técnico, né? De dentro de campo, né? Porque o técnico que está lá de fora tem uma visão maior e melhor. Mas eu acho extremamente importante a pessoa, o atleta que fala, que se posiciona, que orienta. E aos poucos, automaticamente, ele vai ser meio que um líder, meio que o capitão do time, não tem jeito, né? E indo para a parte do intelectual do atleta, da inteligência, que tu falou da escola também, é muito importante os atletas terem um relacionamento com leitura, né? Com buscar coisas que se vão ao encontro do que eles querem. Ele quer ser jogador de futebol, precisa saber jogar, precisa ter o físico muito bom, mas precisa ter a mente boa, né? Precisa entender como que funciona também a parte externa, né? Não só a parte de dentro do campo. Eu trouxe aqui um livrinho, que é do Alex Ferguson, tá? Até deixo a identificação para quem quiser, quem possa impressar, fala sobre liderança. Então, ele traz aqui, o Ferguson, ele traz aqui algumas coisas de como quer fazer uma liderança, tanto do treinador, como do capitão do time, como do presidente do clube, algumas coisas que trazem isso. E algumas coisas que me chamaram a atenção desse livro é que, assim, ele fala, é muito fácil lidar com grandes jogadores.
O difícil é lidar com aqueles jogadores que pensam que são grandes, mas não são tanto, né? Então, uma das portas para os meninos para buscar esse sonho é eles terem disciplina dentro de campo, fora de campo, e serem inteligentes, né? Saber se portar, saber ser um grande jogador, não dentro de campo só, mas como fora. Porque fora tem muita gente que já demonstrou que é muito bom jogador, mas, né, o comportamento, as bebidas, drogas, muitas coisas que fazem sair, né, do caminho que é de um atleta, que é o comportamento, que é disciplina. Eu lembro que tu cobrava muito dos meninos do sub-20, sub-23, né, na questão da disciplina, o horário, o horário do ônibus é tal, é esse, se atrasou, não deu justificativa, era um castigo, era alguma coisa. Então, não é isso só no futebol, né? É na vida. Então, eles precisam já ter. Uma coisa que eu falo para os meninos aqui, estou falando para os alunos, é que eles precisam respeitar o professor, como que lá depois na vida, o professor dentro do campo é o policial que na blitz, ele tem que respeitar. Então, dentro do campo, ele tem que respeitar o professor de uma maneira de autoridade mesmo, né? De autoridade, de um profissional que está lá para cuidar, para ensinar, mas para também formar um campeão, né? Que esse ainda é o lema da escola, que é formar campeões. Então, essa parte de fora do campo é muito importante também. Eles precisam ter essa visão de querer crescer, de querer buscar algumas coisas a mais. Mas é exatamente isso, Vinícius, porque assim, eu vejo que isso, um atleta, quando começa a ler um livro na área do futebol, né, ele quer, porque ele vai ver, porque para uma pessoa, para escrever um livro, ela não vai escrever sem preparo nenhum, ela vai se preparar, ela vai estudar, ela não vai colocar qualquer besteira num papel para as outras tá tirando sarro depois. E eu coloco como se fosse uma meta aqui, um livro de 50 a 100 páginas, um a cada 2 meses, né? Então seria 6 livros no ano, para que você vá estudando. Não tem hoje como um atleta ser campeão ou chegar no seu objetivo sem estar preparado em praticamente todas as áreas, né? E a humildade aqui também. Aqui a gente vê que é muito forte a humildade, que estou falando do campeonato dos clubes portugueses, né? Eles prezam muito para isso. Eles estão, lógico, tem aquela rivalidade, né? Digamos, quando chega um atleta brasileiro, ele sabe o quê? Que o atleta é fisicamente muito forte, mas às vezes intelectualmente ele não é, ele é limitado, né? Então, parabéns por esse bate-papo aí. A gente está orientando aos futuros atletas de futebol, que ele tem que estar preparado em todas as áreas, né? A área de relacionamento, ele não pode chegar num clube sem ter uma boa relação, sem ser aceito pelo clube, né? Eu já levei atletas que fizeram um treino e não quiseram mais voltar, como atletas que chegou, eu lembro que o Pablo, vamos pegar o Pablo Dias, que todo mundo conhece aí, né, que passou por nós aí, ele chegou no Merelinense, é o clube onde que o Igor joga aqui, e assim, ó, já foi todo mundo, Pablo vem para cá, ele sim, porque o Pablo era o primeiro ano dele, o ano passado, aqui, e aí ele já foi para a equipe mais forte que tinha dos juniores ali do Merelinense. Então ele já se inteirou, já se entrosou muito bem naquele clube, e com relação a outros atletas que eu trago, fica lá sozinho, batendo bola na parede, entendeu? Não se envolve, né? Então, eu vejo que ele tem que estar preparado em todos os aspectos. Quanto mais preparado, e uma coisa importante, eu vejo que talvez tenha pai aqui e atletas aqui, é para deixar o atleta sofrer, que eu falo no bom sentido. Digamos assim, ó, passar dificuldade em todas as áreas. Passar dificuldade. Eu não vi nenhum atleta, inclusive Cristiano Ronaldo aqui, que não passou pela dificuldade. Eu lembro que eu tive na época do Gustavo, que estava comigo, eu conheci que trabalhou com o pai do Cristiano Ronaldo. Eles passaram muita dificuldade. Passaram muito. O Ronaldo até onde ele está, ele treinava muito mais. Então, assim, os pais deixam seus filhos passarem dificuldade com relação a treino, com relação a arrumar
sua vida pessoal, a estar bem vestido, a lavar sua roupa, a fazer sua comida. Isso tudo faz parte de um preparo, né? Tudo faz parte do preparo. Ensinar a trabalhar, ensinar a limpar a casa, que sei lá o que tem que fazer, cada um tem a sua, lavar o carro, se virar sozinho, né? Quanto mais cedo ele é. Porque é melhor eu pensar assim, nós estamos a 13 mil quilômetros de distância, é melhor você ver teu filho sofrendo e talvez precisando de ajuda ali, naquele momento, perto, do que a 13 mil quilômetros de distância. Né? Então, ele vai sofrer com 6, 7 anos ou ele vai sofrer com 30, com 40 anos. Isso ele vai passar. Né? Então, essa é a minha ideia na questão do preparo. Né? E a família também, né? A gente vê que, às vezes, é o sonho do pai, da mãe, mas não é do guri. Então, eu já vi treinadores que os filhos falaram para eles que odiavam futebol. Por quê? Porque o pai vivia em viagem, fora da cidade, distante do filho, o filho odiava, e o pai queria que fosse jogador. Então, se é o sonho do menino, os pais precisam apoiar, incentivar, investir, né? Mas também saber se comportar. Vamos falar um pouquinho sobre preparação física? Sim, vamos lá. Preparação física. Na realidade, eu lembro que quando eu queria saber se um atleta era bom, eu perguntava para vocês, meus professores, né? Mas ele é bom, não é? Então, beleza. Agora, na parte física, era eu que avaliava os atletas, né? E vamos pensar assim, eu acho que nós estamos bem aí na parte física. A parte física, o Brasil está muito bem. É melhor até do que aqui na Europa. Isso é o meu modo geral, né? Porque tu lembra dos trabalhos de potência que a gente fazia? Digamos, fazer o trabalho com peso na academia, que chama ginásio, né? E aí mais a velocidade logo em seguida, na mesma sequência. E isso não se faz aqui, né? Então, eu vejo que... E aí, atletas se lesionam bastante. Eu tenho vários amigos aqui do Braga que tinham problemas de lesão. Então, eles faziam tudo, e olha que nós temos na Europa. É bom o trabalho aqui, mas o trabalho de potência, especificamente o trabalho de potência, não se faz mais aqui. Porque tem uma cultura dizendo que o trabalho tudo tem que ser mais específico. E eu defendo a lei da especificidade. Digamos, se eu puder fazer um agachamento chutando uma bola, melhor, mas não dá. Então, eu quero dizer que as lesões têm provocado bastante aqui, porque a intensidade do campo, do treino, do jogo, é maior que a intensidade do treino deles aqui. Então, eu fiz um exemplo de um clube, Senoricense é o nome do clube aqui, e aí eu avaliando isso, comentando isso, os diretores chamaram para mim, uma vez por semana, ir lá fazer esse trabalho de potência. Enfim, a cada jogo eles tinham 2 lesionados por jogo, e ficava fora ali 3, 4 jogos. E isso melhorou muito, porque o nível de preparo do atleta ficou mais alto que o nível de jogo que eles precisavam. E aí ficava fácil, porque o atleta estava mais forte, ele pensava simplesmente na questão tática e técnica no adversário. Então, eu vejo que a escola aí que a gente veio, da onde que vocês fazem hoje, está muito boa na parte física. Lógico que tem que fazer, mas vocês sabem muito bem como se faz. A gente hoje, o que a gente está fazendo? A gente está introduzindo de novo a academia, né, no processo deles. A categoria 15, 17 mais, né, pensando na prevenção de lesão, pensando mais nessa parte, porque antigamente a gente via, pegar o exemplo dos clubes, né, pré-temporada de clube, Série A, Série B, Série C. Tinha 30 dias de pré-temporada normalmente, né, um pouco mais atrás. Então, nesses 30 dias, eles na academia e força. Hoje, os clubes eles estão tendo o quê? Uma semana, 15 dias no máximo, antes da estreia no campeonato. Então, eles estão usando muito pouco, principalmente aqui no Brasil, pelo menos, usando muito pouco a academia para treinamento, por exemplo, de força, treinamento de alguma outra coisa assim. Então, eles estão usando para recuperação de lesão e prevenção de lesão.
Então que vem a especificidade de treino, né? Então, o treinamento do goleiro, uma coisa. O treino do zagueiro, outra coisa. O treino do guri que está vindo de uma lesão do joelho, uma coisa. Um que está vindo de uma lesão muscular, outra coisa. Para preservar, né? Para preservar, para daí conseguir passar do microciclo para um macrociclo de treino. E isso aí é a coisa que dentro dos clubes tem muito, né? Trabalho do fisiologista, trabalho do analista de desempenho, que fazem isso, e isso cresceu muito, né? A parte científica cresceu muito de um tempo para cá dentro do futebol. Então, até um mercado que tinha pouco, e hoje aqui no Brasil cresceu muito, todo clube tem hoje um analista de desempenho, né? E tem, a gente vai fazer só a faculdade e não oferece esse estudo, né? Então tem que fazer um estudo além, porque analista de desempenho, o que é? Ele vai analisar cada atleta, vai passar para o treinador, o scout, e é algo que é novo, então tem um mercado grande. Também é uma coisa que os atletas precisam saber o que é um analista de desempenho. Vai num clube, esse que é um analista de desempenho, o que ele faz? O atleta tem que saber, né? Tem que saber qual que é a função do preparador físico, qual que é a função auxiliar, qual que é a função do massagista, do roupeiro, enfim, né? Então o atleta também precisa saber essas coisas para não passar vergonha, né? Exatamente. Plantou um trabalho na Chapecoense, foi o Marquinhos, né? E depois eu conheci lá na Água Amarela os trabalhos tudo com peso livre e com muito peso, né? Porque ele fazia exatamente isso, digamos, ele colocava uma carga de desempenho ou de força bem maior que no atleta no treino do que era exigido no campo, no jogo, porque a pressão da torcida de ganhar o jogo, a pressão que ele tem sobrecarrega no modo geral o condicionamento físico do atleta, e isso se torna um peso, né? A gente parece que está lá com 500 quilos nas costas, e na realidade é só a pressão, enfim, do campeonato, da situação, né? Da intelecto, exatamente. Mas eu creio que em alguns clubes às vezes suprimem essa questão da preparação física, né? Eu lembro, você não vai lembrar, mas em 2002, nós fomos campeão do estado do futsal em 2001. Em 2003, veio um técnico de futsal de Criciúma e falou que a academia só vamos fazer fortalecimento e alongamento e não vamos trazer trabalho de força porque trava. Ele fez exatamente isso, né? Não deu 2 meses, 3 meses, entre 2 a 3 meses, começou a romper os ligamentos e tendões dos atletas que ele não sabia por que explicar. Bem no fim, eu lembro que o João Emílio, que era o presidente, falou: o fulano está indo embora. Eu falei: agora a gente vai voltar com o teu trabalho. Né? E daí deu 15 dias de intervalo. Em 15 dias a gente colocou o trabalho de potência, naquela época, em 2003, e aí o clube começou a andar de novo. Então, e tem mais uma coisa, tem alguns atletas, Vinícius, que têm uma certa condição física que não é tão importante o trabalho de potência e da musculação, que eles geneticamente são fortes, né? Mas tem outros que são construídos. Eu falo assim, por mim, eu fui um atleta que eu fui construído, eu fui muitas vezes campeão de arremesso de peso aí, mas eu treinei muito, eu me preparei muito. Então de atleta, eu era o último a ser escolhido, eu não tinha nada a ver com atleta. Mas então eu quero dizer que, mas eu tinha vontade, ainda mais um cara que falou que eu não ia ser campeão, né? Daí eu fui muitas vezes campeão em cima dele. Mas foi por causa do treinamento, foi por causa de estudar, eu me aprofundei nos livros e saber como que eu tinha que ser para me ser campeão. E o trabalho de potência, eu lembro que em 90, isso foi em 87, 88, em 90, Troféu Brasil de atletismo, eu era um dos caras que mais veloz de braço que tinha na época, né? Então, porque o trabalho de potência desde aquela época, e ainda é um dos fundamentos do alto rendimento. Quando eu falo em potência, eu não falo para o atleta ficar grande, eu falo para ele ficar numa estrutura condizente à modalidade, que é o futebol, por exemplo. Não pode ser um atleta de futebol com 100 quilos, né? E não pode ser um arremessador de peso com 100 quilos, eu tinha que estar com 120, né? Então, quer dizer que ele tem que ficar
potente, que é força vezes velocidade. Né? E lógico, daí tem estamos falando da preparação física, ele tem que estar com uma boa mobilidade articular, ele tem que estar veloz, ele tem que estar resistente, ele tem que estar em todas as capacidades físicas muito bem, né? Ele vai estar, daí vai ficar lá. Eu vejo que tem atleta ali com 40 anos, 40, jogando bola. Jogando bola. E a gente percebe, o atleta ele precisa colocar um objetivo, né? Ele quer isso mesmo, então ele tem que pôr na cabeça e ir atrás, correr atrás. Tem gente que vai dar ajuda, que vai dar o suporte, mas ele precisa ter isso. Vamos pegar dois exemplos, né? Vamos pegar dois exemplos assim no nível A de atletas, né? Vamos pegar o Cristiano Ronaldo e vamos pegar o Adriano Imperador, né? O Adriano chegou com 32, 33 anos, não quis mais e abandonou, né? Poderia ganhar muita coisa. O Cristiano com 35 está jogando os Champions League, num clube muito grande, nível A da Europa ainda, com 35, né? Então, se o atleta quer, ele precisa pôr na cabeça e manter, né? Por isso que vem aquilo que o Ferguson ele fala no livro dele. É muito mais fácil em todas as áreas. O atleta, aquele atleta que é bom, sempre é mais fácil de trabalhar do que aquele que tem só a mentalidade e não tem a atitude, né? A atitude de um vencedor, a atitude de um grande atleta. Mas, assim, pela parte física, enfim, a gente ficaria aqui 10 horas falando sobre isso, né? Só Cláudio, pedir para ti, teve o pai do Gabriel, ele mandou uma mensagem aqui, se tu puder dar uma explicada meio geral, como que funciona a ida de atletas menores de 18 anos para a Europa, para clube, como que está funcionando hoje esse trabalho? É possível, não é possível? Como que funciona? Olha, menores de 18 anos, vai treinar, podemos colocar em clube e tal, sem problema nenhum, mas não vai jogar. Tem alguns campeonatos, como tem um projeto aqui, até em Paredes é uma cidade pertinho, que a gente colocou um atleta lá, inclusive está o Matheus, filho do ex-presidente Santo Palaoro, né? Então, esse é um projeto bom, que é BS Sport, que está tendo algumas competições não ligadas à federação, que é só não tem validade, mas eles treinam 2 vezes por dia, então tem sim, existe projeto assim. Porém, não joga, porque a lei FIFA eu acho certo. O menor de idade vem com a família, mas mesmo quando vem com a família, se a FIFA souber que a família mudou por causa do atleta, ele não joga. Então, digamos assim, agora eu quero morar em Portugal, eu quero morar na Europa, e aí o meu filho é bom de bola, com 13, 14 anos, daí ele pode jogar. Mas daí o pai vem aqui, ele vai ter que estar empregado, vai ter que estar estabilizado aqui para o atleta jogar. Porque a FIFA entende que, digamos assim, se abrir para menores, daqui a pouco tem pai ou família inteira vindo para a Europa com um menino com 8, 10 anos. E aí o menino, às vezes, nem sabe o que é com 8, 10 anos. Né? Então, eu não quero ser jogador de futebol, né? Então, e aí o pai já está aqui. Mudou tudo uma história. Então, eu creio que nessa fase, nós temos boas escolas aí no Brasil, que ele pode aproveitar, pode fazer, tem condição de vir ficar 3 meses na Europa jogando em clubes? Tem, então vem. Né? O que vai ser bom aqui? Aquela coisa que eu falei antes, de aprender esquema tático e técnico, a questão tática e técnica dos clubes, disciplina, etc. Vai ser muito bom. Mas antes de 18 anos, ninguém joga aqui. Pode fazer, hoje eu faço 18 anos, então hoje eu extraio. Né? Beleza. Se alguém também que está vendo e tiver alguma pergunta, vai mandando, vai escrevendo aqui que a gente vai respondendo aí. Para nós fechar, vou falar um pouquinho sobre a gestão e o marketing esportivo. O marketing esportivo, ele mudou muito. Mudou muito. E a tendência daqui 3, 4 anos mudar muito do que é hoje. Então, tem ferramentas que a gente usa hoje, que daqui 3, 4 anos já vai estar muito ultrapassada, a gente tem que, né, nessa evolução nossa, a gente precisa estar numa crescente. Vamos pegar um exemplo. 10 anos atrás. 10 anos atrás não existia WhatsApp, não existia Instagram. Então, hoje são ferramentas assim, essenciais
para o trabalho, para vendas, para divulgações, para tudo, né? Para todo mundo. Se parar o WhatsApp, se parar as redes sociais, a gente fica meio perdido, né? Então, isso é extremamente importante. Os atletas também têm o seu marketing individual. Eles precisam também ter o seu marketing pessoal. O que é o seu marketing pessoal? É eles ter a personalidade deles, eles ter as redes sociais deles, sabendo usar, claro, né? Não usando para coisas que não vão levar a lugar nenhum, mas saber usar a sua imagem, né? Saber explorar a sua imagem, saber crescer individualmente também. Por isso que é bom ter trabalhos psicológicos, trabalhos mais para frente, quando chega num clube, assessoria, pessoas nas suas áreas para fazer esse trabalho crescer. E para as empresas, vamos dizer assim, para as escolas também, né? Para as empresas, o marketing hoje também é essencial. Marketing é a propaganda da empresa dele, né? Olha, muda muito, como se falou, né? Eu lembro quando eu comecei, foi em 99, fazer a preparação física, né? Não, tinha marketing de academia, até parabenizo aí pelo desafio, né, da academia. Já tinha, mas muda muito, como você falou, é muito efêmero, muito rápido as alterações. E para um atleta de futebol, é extremamente importante o que a imagem dele, né? Extremamente importante, olha só, tem muitas pessoas, mas muitas que vêm, que me ligam, Cláudio, eu quero ir, só que eu não tenho condição de nem comprar uma passagem para a Europa. Então, isso é gestão, como a gente está falando de gestão e marketing, eu sugiro para os atletas da escolinha do Grêmio já começar a fazer a gestão das suas próprias contas quando entrarem na escolinha. Claro, com o apoio do pai e da mãe, mas aí já planejando um futuro, e se não der, digamos que ele fique lá 5, 6 anos na escolinha, não quer mais ser atleta, ele vai ter um dinheirinho dele, né? Vai ter alguma coisa, ninguém vai tomar esse dinheiro dele, por exemplo, ele vai saber lidar com a dificuldade. Porque quando, às vezes, o atleta quer vir para a Europa, ou vir para não sei aonde, ou ir para até dentro do Brasil, num clube, no outro, ou passar um tempo fazendo teste, a não ser que for craque. Daí com o craque ele é contratado com 10 anos. Aí, o craque ele vai ter lá os olheiros e aí vai ser uma briga para ter o craque. Mas o craque é raro. O craque é raro. Tem um atleta bom e outro atleta médio, que ele é bom tudo e tal, e tem uma cabeça boa, principalmente cabeça boa. Então, a ideia é essa, de repente até os pais ensinarem a criança a fazer a gestão das coisas pessoais deles, né? De dinheirinho deles, de comprar chuteira, comprar isso, comprar aquilo, investimento, etc. Mas o marketing esportivo é extremamente importante. Todo atleta de alto rendimento tem sua página, tem seu Facebook, tem seu Instagram. E hoje, o atleta da escolinha joga num clube que se chama Escolinha do Grêmio Chapecó. Ele poderia, assim, fazer já como treinamento, né? Fazer a sua página, seu Instagram, postar coisas boas, né? Vitórias. Pode até postar, às vezes, uma derrota ou outra, né? Mas treinamento. E o que eu vejo muito atleta que luta tanto para entrar num clube e depois parece que o clube se torna um inimigo. Parece que o clube, todo o problema é o clube, não é ele mais, né? Então, a escolinha aí é um bom exemplo de um clube de futebol. O atleta tem que defender a imagem primeiro na escolinha. Tem que defender a imagem. Não, peraí, talvez não é a escolinha melhor do mundo, não é perfeita, mas é o clube que eu jogo, é o clube que eu represento, né? Então, o marketing já começa aí. E todo clube, ele vê a história de jogos. Segundo, ele vê o marketing do atleta, o que ele posta no Face, no Insta. Todos os clubes vê. Eu vi, esses dias eu falei com um empresário aqui que tá olhando o Igor. Não sei o que, eu vi o Igor pegou um pênalti, ele postou não sei o que, sim.
Eles acompanham, os empresários pegam o nome e buscam o que o menino posta lá, o que o atleta posta nas redes sociais, que muda muito, que é marketing, né? Muito É verdade. E não é só nos clubes, né? Até em qualquer empresa. Hoje, o currículo, vai lá, entregou um currículo, a pessoa olha o currículo, beleza. Só que eles estão olhando as redes sociais também. Para ver, pessoa não muito profissional, mas aí a foto, os vídeos que postam já não vai com o perfil da empresa e às vezes acaba perdendo uma oportunidade. E no clube, mesma coisa. Né? Mesma coisa. Deixa eu te falar, desculpa interromper. Eu trouxe um atleta aqui para casa, porque aqui em casa, de vez em quando, hoje não tem nenhum, mas de vez em quando tinha o Pablo, que eu gosto, e fica algumas pessoas que a gente vê que a Cor gosta e tal, o Igor e tal, fica aí. E teve um atleta, não vou falar o nome, é da região. E aí veio, e eu falei aqui, fulano, senta aqui do meu lado. Tá, ele pegou e sentou, Vinícius. Ele ficou 30 minutos aqui, do meu lado, sentando, e nós assistindo o jornal. Eu assisto muito Jornal do Brasil, enfim, assistindo e tal, de Portugal também. Mas ele ficou 30 minutos. Cláudio, você quer falar comigo? Não, não, pode sair. No outro dia eu falei, poxa, 30 minutos, ele não falou um ai. Né? Tipo assim, nem perguntou. Cara, assim, ó, e às vezes. Você fica 10 minutos com um atleta, você já sabe o que ele quer na vida, o que ele pensa, tudo, porque às vezes estamos falando um pouquinho do marketing e essa internet nossa às vezes ela acaba em alguns momentos e para alguns atletas acaba atrapalhando porque nas redes sociais só fica falando besteira, né? Não tem nada de conteúdo saudável e conteúdo que vai agregar valor ao atleta. Né? Então, deixa aqui minha dica. Ele não sabia que eu estava testando ele, não. Ele não falou nada. Eu falei, fulano, eu te testei ontem, tu ficou 30 minutos e não disse uma palavra. Como é que eu vou te apresentar um clube? Como é que eu vou dizer, esse cara, compra nele que é bom? Né? Então, assim, o atleta que eu trago para cá, eu falo tudo isso, né? Digamos, às vezes, quando vem um atleta, você me fala, Cláudio, esse é um atleta assim, assim, assado. Eu vou vender essa ideia. Ele é bom de bola, ele tem esse comportamento, e eu levo essa imagem para o clube. Lógico que tem que ser uma imagem fidedigna. Mas, às vezes, o atleta não tem nada para apresentar. Mesmo que ele seja muito bom dentro de campo. Fora pesa muito. O marketing dele, a gestão dele. Um atleta que não consegue fazer a gestão das suas contas, dos seus gastos, dos seus ganhos. Né? Complicado vir para cá também, né? Mesmo que vamos pensar que ganhe muito dinheiro. Eu já vi, a gente já sabe de vários casos aí que ganhou muito dinheiro, não soube guardar, não soube aproveitar, perdeu tudo de novo, né? Então, esse aspecto da gestão e do marketing é muito importante, muito importante. E nesses momentos, Vinícius, é extremamente oportuno para a gente aprender, né? Para a gente estudar. É verdade. E sabe que, também voltando nessa parte para o psicológico e para a mentalidade dos atletas, eles precisam também saber como se portam esses atletas, a vida particular deles. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Né? Como que é a vida dele? Então, assim, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo dentro do campo. Mas e como que é o fora dele? Eu gosto muito do Ronaldinho. Como que é o fora do Ronaldinho? Então, a gente precisa, os atletas precisam ter os espelhos deles. Muitas vezes nós somos os espelhos deles. Então, a gente precisa que eles também tenham a visão de ter pessoas que eles tenham como exemplos, que sejam exemplos dentro do campo, fora do campo, dentro de casa, dentro de uma farmácia, dentro de um carro, que seja um exemplo no geral, né? Hoje é fácil a gente conseguir reconhecer isso, né? É muito fácil. A mídia, se acontecer alguma coisa com o Messi na Espanha, daqui 10 minutos o mundo inteiro sabe, né? Então, a gente sabe dessas coisas, e dá um exemplo aqui que teve faz 1 ou 2 anos, teve um atleta nosso que estava para o Grêmio, uma avaliação, aquela semana de avaliação em Porto Alegre.
E quando o pai dele foi para me entregar a documentação para conferir, ele me disse que não estava se comportando bem, que estava respondendo a mãe, respondendo o pai, estava na escola, não tava muito bem. Eu falei para o pai dele, então, ó, se ele está assim, não adianta, não vai. Fique em Chapecó, devolvi a documentação para ele, fique em Chapecó, e enquanto ele não tiver, principalmente dentro de casa, respeitando os pais com 12, 13 anos, não adianta. Não adianta ir para o clube que vai fazer isso com o professor, com o treinador, vai queimar a escola, vai se queimar e vai fechar uma porta. Então, naquele momento a gente cancelou a ida dele para Porto Alegre para ele melhorar isso. Ele melhorou isso, hoje ele já está num clube também, um nível de um clube muito bom. Então, às vezes precisa dar um passo para trás, para dar dois para frente. É nossa função também instruir os pais quando eles têm algum tipo de dificuldade com os filhos também. Que os meninos, eles gostam muito de vir para a escola, então a gente precisa também usar isso na parte disciplinar, né? Na parte de impor o respeito que eles precisam ter com os pais, com o treinador, com o professor, com o motorista, com o roupeiro, com o massagista. E isso é uma visão que dentro dos clubes é muito grande. É muito grande. O menino que chega de nariz empinado num clube, não dá bom dia para ninguém, dura muito pouco. É uma semana, 10 dias e é dispensado. Pode ser muito bom, mas não vai dar certo. E alguns meninos pediram aí, Cláudio, também, sobre como que a gente está mandando 11 meninos, não me lembro agora, estão indo para Porto Alegre agora, que são da Copa Tricolor, e estão indo para fazer uma semana lá. Que dicas que tu dá para esses meninos para poderem ganhar aprovação, para poderem permanecer em Porto Alegre? Bom, é um privilégio dar uma informação dessa, né? Porque a gente viveu isso e eu já falei algumas vezes, eu acho que foi em 2012 até 2017, foram 5 anos vivendo Copa Tricolor. E parabéns, Vinícius, pela última conquista. Realmente eu fiquei encantado, né? Os títulos e ficamos, acho que 5 anos, nunca tinha ganhado o primeiro, né? Sempre o segundo, terceiro, quarto. Enfim, mas olha, uma dica que eu conheço toda, talvez mudou, mas a filosofia do Grêmio, né? Eles gostam de que o atleta dentro de campo desempenha aquilo que eles pedem, né? Eu não vou lembrar o nome, mas teve um atleta que foi, e eu falando isso. A dica, olha, vai lá e pede para... Ouça muito o que o técnico vai querer que tu faça e faça exatamente aquilo que o técnico pede lá, né? Na posição tal, não sei o quê, e durante aquela semana, durante aqueles 10 dias, 2 semanas, enfim. E teve um técnico que falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem e aí, mas se vocês quiserem, devem fazer isso. E aí o atleta fez o que ele quis e não passou no teste, né? Então, eles têm um exemplo assim de que o atleta sabe que está lá na Copa Tricolor, por exemplo, ele já avaliou. Agora, na próxima semana, são semanas que eles querem saber se o atleta é disciplinado taticamente, porque na Copa Tricolor eu creio que ele já deu o show dele, já foi aprovado. Ponto. Agora, eu quero ver se ele testou em outra posição, vai na outra posição. Se ele testou em outra situação, vai na outra posição. É aquele meio que eles querem que um atleta aqui. Eles querem saber se ele é disciplinado na questão tática e técnica, né? E além de cumprimentar fora de campo o treinador, o avaliador, cumprimentar os colegas, né? Apesar de ser alguns ali pode estar na mesma posição, disputando, mas ele tem uma relação muito boa. Ele tem que marcar presença desde o primeiro dia que chega no clube, marcar, ou seja, assim, ser identificado pelo avaliador, né? Ele saber assim, lá, por exemplo, tem o João da Escola do Grêmio Chapecó. Ele no primeiro treino ele tem que demonstrar para o técnico que é o João da Escola do Grêmio Chapecó, né? Então isso é a minha dica. Ele não pode passar o primeiro dia em branco.
se eles ficarem uma semana, eles no primeiro treino, geralmente são 3 treinos, eles vão ver, vão confirmar aquilo que eles viram na Copa Tricolor. No segundo dia, eles fazem uma avaliação diferente, e se ele passar, ele vai passando, digamos assim, vai encantando, e no terceiro dia eles testam ele de todo jeito. Pelo que eu lembro que o Daniel Otto falava isso, o próprio, não vou lembrar o nome dos outros amigos, né? Mas eles faziam esse processo. Então, no primeiro dia eles queriam ver se era aquilo mesmo, confirmar o que viram na Copa Tricolor. Depois, eles, no segundo treino, colocavam alguma coisa a mais, não vou lembrar direito. Mas no terceiro treino, eles exigiam o máximo, ia confirmar tudo. Passando o terceiro treino, eles estariam dentro, né, daquela semana sendo aprovado. Mas, enfim, o que eu quero resumir assim, para que eles façam, não façam o que querem, façam exatamente o que o técnico está pedindo. No segundo treino tem a questão aspecto físico, coordenação motora, aquela coisa toda, eles também avaliam muito isso, né? Então, e depois ser simpático, né? Se aparecer, digamos, se marcar presença, tá bem? Tem mais uma coisa que chamou muito atenção, duas coisas, na verdade. Uma é que é possível, né? Eles viram com essa mentalidade que é possível. Aí tem o caso do Gabriel, né? Do Grando, que está lá até hoje, faz 5, 6 anos já que ele está lá. E outro é a questão do relacionamento, né? Relacionamento dentro do campo, falar, gesticular. É uma coisa que o Grêmio instruiu as escolas já a passar isso para os meninos, que é a questão de falar dentro de campo, né? De aparecer dentro de campo, pedir a bola, não ficar quietinho na dele, né? É chamar atenção, né? É literalmente chamar atenção, mostrar para que ele veio lá, mostrar para que ele tá, por que ele deve continuar a usar a camisa do Grêmio. Não é um processo fácil, né? Isso é claro, mas é possível. É possível. A gente já teve aí o caso do Matheus e o Gabriel, que ficaram um ano inteiro lá. Hoje o Matheus já está no Concórdia. E tem mais gente que vai para lá, volta e acaba indo para outro lugar. Se não passa num lado, vai passar no outro. Isso a gente espera que aconteça com todo mundo. Mas a questão do relacionamento é fundamental. Muito bom. E tem uma coisa assim que, na minha opinião, que eu sempre falava, se eles foram selecionados na Copa Tricolor, primeiro até para ir para a Copa Tricolor tem que ter uma certa qualidade, né? Se creio que eles não vão lá à toa. Passando da Copa Tricolor, eles só não serão jogador, não serão atleta de futebol se não quiserem. Então, que tem alguma qualidade, sim. Porque a escola do Grêmio é uma escola boa. Eles não iam chamar só porque é amigo do Vinícius, o amigo não sei de quem. Não vão chamar atleta se não tem qualidade e não tem a possibilidade de passar. E para ficar lá dentro, né? Ficar lá no projeto dele. Então, eu vejo nesse aspecto. Então, e mesmo que se não passasse, não passa agora, eles vão dizer que não está preparado neste momento, mas para continuar treinando, né? E o não, de repente, é só um desafio para você se motivar ainda para mais, né? Então, eu quero dar os parabéns aqui, se deve ter alguém assistindo, desses 11 que vão para lá, que eles têm uma baita oportunidade. Baita oportunidade. Não sei quando vão, mas aproveitem, lógico, talvez isso mude tudo o calendário por causa do corona, né? Mas, assim, ó, se preparem. Quanto mais preparado tiver para chegar lá em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E vai ter os negativistas. É muito difícil, vai lá, só vai gastar dinheiro e não vai dar certo. Vai ter. Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. Então não é para olhar do lado negativo, porque eu só vou colocar um carregador aqui. Eu já tive muitos atletas que foram para lá, voltaram, não ficaram contentes e acharam que a escolinha poderia ter feito mais. Não, a escolinha está feita, colocou o atleta lá dentro do campo, a escolinha já fez a parte dela e pode orientar mais.
Mas eu quero dizer que é uma baita oportunidade. O Grêmio, aqui onde que falar, aqui na Europa, Grêmio todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Aonde que passou? Passou pelo Grêmio. Ah, muito bom. O Grêmio de Chapecó. Chapecó é uma das melhores escolas do Brasil, do Grêmio, né? Então, para mim, está muito bem encaminhado, está muito bem formado, né? Então, é uma boa referência e faça o melhor possível, né? Cláudio, eu acho que é isso. Muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo, que eu usei praticamente 1 hora aí conversando, passa voando, nem vê, né? E quem está assistindo nós aí também, tiver alguma pergunta, pode entrar aqui pelo Instagram do Cláudio, do Projeto Jovem na Europa, pode estar chamando, né, na medida do possível vamos respondendo, pode me chamar também, a gente vai conversando. Para os atletas, tem os treinos que os professores estão passando nos grupos, tem os treinos que está sendo postado no Instagram e as dicas e desafios que a gente está fazendo no Instagram da escola com os prêmios. Podem estar tirando dúvidas conosco. E a gente espera que isso aí logo passe, esse corona. Eu já estou com muita saudade para lá. Não consigo ficar muito longe da escola, da academia, não consigo. Hoje de manhã eu dei uma passada lá, tinha que pegar uns documentos. Lá deu vontade de ficar, mas não dá, né? Já vim rápido para casa, tem que se cuidar, né? Então a gente espera que logo volte tudo normal e a gente volte a se encontrar na escola, e é nesse momento que a gente valoriza as pequenas coisas, né? Às vezes deixa de treinar por causa da chuva, não vai treinar por causa de alguma coisinha que preguiça, sono, e hoje está sentindo falta, né? Hoje faria tudo para treinar hoje, né? Para ir para o campo, para ir para alguma coisa. Beleza, Cláudio? Tem alguma coisa a mais? Obrigado aí, Vinícius. Parabéns pela iniciativa. Muito bom, parabéns. Eu acompanho a escolinha, converso frequente com vocês, né? Você, teu pai, enfim, os professores, parabéns aos professores da escolinha do Grêmio. E assim, os atletas não percam tempo, não percam tempo. Passou de 12 anos, atletas de 13 anos para cima tem que treinar todos os dias, de 15 anos para cima tem que treinar 7 vezes na semana e etc, né? Tu sabe bem fazer isso. E o que é importante, se preparem, quem quer vir para a Europa, digamos assim, a gente tem essa parceria com a Escolinha do Grêmio, tem os custos, tem o nosso trabalho, mas é extremamente barato, extremamente barato. Fica mais barato do que você pegar lá 10 dias, 15 dias de um projeto de turismo, de qualquer agência aí, e vir para a Europa. Então, esse negócio do corona vai passar, Portugal vai continuar sendo um país, talvez sofra, o mundo inteiro vai sofrer nessa questão econômica. Vai apertar para todo mundo, pode ter certeza. Mas vai, como a gente falou antes, vai planejando. Você que está com 10, 11 anos, não, eu quero ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos na Europa, e se não der certo, eu volto para o Brasil. E é isso mesmo. Você vai voltar para o Brasil com um outro conceito, uma outra formação, uma outra visão, e vai ser bem melhor para encarar a vida aí. Obrigado, obrigado mesmo. Um abraço a todos. Um abraço também, valeu. Só o Gabriel que mandou o kit da Embaixadinha. Na sexta-feira a gente vai lançar todos os vencedores. Tem mais desafios, tá? Tem desafio, se eu não me engano, tem um desafio amanhã. E são 5 desafios no total, tá? Mas até sexta, sábado a gente divulga para vocês. Valeu, Claudião. Valeu a todos que assistiram nós aí. Qualquer coisa, dá um grito. Valeu. Fica com Deus. Grande abraço. Eu também. Até mais. Tchau. Tchau.